Graça e paz em Jesus, gente. Voltamos. Estamos aqui em figuras de linguagem no texto bíblico. Finalizamos o último vídeo falando sobre a ironia. E agora, nós temos aqui a prosopopeia. Que é isso, pastor? Isso é mistério? Não, figura de linguagem. A prosopopeia é a personificação de coisas ou de seres irracionais, inanimados. Na realidade, você dá vida a coisas que não falam. Dá voz àquilo que não fala, dá ações humanas àquilo que não tem ação humana. Exemplo de prosopopeia. Uma hora a Bíblia vai falar o seguinte para nós. Jesus fala: se esses não falarem, as pedras clamarão. Então a pedra vai abrir a boquinha dela e vai falar. Não, figura de linguagem. Certo? Temos outros exemplos na Bíblia. Eu vou ler aqui Jó, capítulo 2, versículo 7, que fala o seguinte: mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Prosopopeia, figura de linguagem. Né? Pode perguntar aos animais, que eles vão ensinar vocês, as aves dos céus, elas te farão saber, né? Inclusive dentro da poética que vamos ver agora mesmo, né? Sobre a poesia dentro da Bíblia. Então é interessante, é importante termos o conhecimento. Tem uma parte no, acho que é livro de Salmos, que eu me lembro, que fala que as árvores, né, batem palmas. Já viu a árvore bater palma? Figura de linguagem. Prosopopeia. Tem em várias partes da Bíblia, da palavra de Deus. Outra figura de linguagem. Isso aí nós já conversamos sobre isso aí, hein? Antropomorfismo. Inclusive já falamos até sobre antropopatismo, mas a nossa base aqui agora é antropomorfismo. É a linguagem que atribui a Deus ações e faculdades humanas e até órgãos e membros do corpo humano. Eu botei aqui em Isaías 59:1, que fala que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Então a mão de Deus, o ouvido do Senhor, né? E temos outros exemplos de antropomorfismo, né? Que é estar atribuindo a Deus formas humanas. Amém? Vamos lá. Enigma é a enunciação de uma ideia em linguagem difícil de entender. É o enigma. Livro de Juízes 14, versículo 14, fala o seguinte: então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. A passagem ali de Sansão, né? Você conhece Bíblia aí, você sabe, conhece a passagem, dá uma olhadinha no contexto, né? Sansão lança o enigma para ele. Existem outras passagens na Bíblia com enigmas, ok? Nós temos que analisar direitinho. É bênção.
alegoria. Alegoria é a narrativa em que as pessoas representam ideias ou princípios. Vamos usar um texto aqui, por exemplo, de Gálatas, capítulo 4, versículo 24 ao 26, aonde o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele fala sobre Agar e fala sobre Sara e fala sobre os filhos de ambas. Vamos ler só esses 3 versículos. Gálatas 4, 24 ao 26 fala assim: o que se entende por alegoria, o próprio apóstolo Paulo já usa o termo, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. A Jerusalém que é de cima é livre. Paulo vai finalizar falando, portanto, irmãos, nós não somos filhos da escrava, somos filhos da livre. Leia o texto bíblico, leia o contexto, né? Que bênção! Parábolas é uma forma de história colhida da natureza ou de ocorrências diárias normais que lança luz sobre uma lição moral ou religiosa. As parábolas, né, eram ensinamentos contados através de histórias de coisas corriqueiras, coisas que aconteciam no período, na época, tinham acontecido, eram fatos cotidianos. Parábola. Entendeu? Aí eu botei aqui uma passagem aqui de Mateus, capítulo 13, versículo 3 ao versículo 7. Fala assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, à beirada, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E o versículo 7, não botei a passagem toda. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Parábola. As parábolas eram ensinamentos baseados com o uso de histórias do cotidiano, coisas que aconteciam realmente. Ok? Vamos lá. Profecia. Outro item que eu botei aqui no quadro aqui. A profecia da Escritura. A profecia da Escritura pode ser definida como a inspirada declaração
da vontade e propósitos divinos. Não se deve esquecer que Jesus é o tema de toda a profecia. Não se deve esquecer que Jesus é o tema de toda a profecia. Eu botei uma passagem aqui de Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Versículo 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo ou de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Versículo 4. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Olha que coisa maravilhosa, né? Então nós estamos lidando aqui com profecia. Olha que temos bastante no contexto bíblico. Irmão, existe algo chamado tipologia bíblica. Entendeu? Tipologia bíblica. Tipologia, tipo, é algo que representa. Por exemplo, podemos falar que vamos lá, em vários exemplos. A pedra rejeitada por muitos, tipo de Jesus. Ok? Temos outras passagens. Moisés, tipo de Jesus. Isaac, tipo de Jesus. O servo que Abraão enviou para trazer a Rebeca, tipo do Espírito Santo. Ok? Então nós estamos só conversando. Melquisedeque, tipo de Jesus. Entendeu? A representação é a de Jesus. Então temos vários tipos na Bíblia. É uma figura de linguagem, né? Diz aí que é uma classe de metáforas, que não consiste meramente em palavras, mas em fatos, pessoas ou objetos que designam fatos semelhantes, pessoas ou objetos no porvir. Eu botei uma passagem aqui de Hebreus, e no Hebreus capítulo 9,
indo do versículo 11 ao 14, que diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Olha que bênção, né? Então, temos aqui Jesus como símbolo do, né, como tipo, né, do sacrifício. Vamos continuar? Vamos lá? Símbolos. O próximo item aqui, símbolos. É uma espécie de tipo pelo qual se representa alguma coisa ou algum fato, por meio de outra coisa ou fato conhecido, para servir de semelhança ou representação. É diferente do tipo por não prefigurar a coisa que representa. Esses símbolos, eles simplesmente representam o objeto. Os símbolos podem ser apresentados nas formas de objetos. Objetos, exemplo, sangue, ouro, etc. Nomes, Abraão, Israel, Jacó, e etc. Números, 6, 7, 8, e etc. E cores, púrpura, escarlate, e etc. Eu botei aqui uma passagem aqui de Apocalipse, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Fala assim: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, e eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Temos aqui tipo 7 estrelas, espada de 2 fios, o rosto como o sol. Entendeu? Se você procurar mais, você vai achar mais simbolismo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. São símbolos. Ok? Vamos lá. Poesia. E nesse contexto sobre a poesia, irmãos, né? Eu escrevi o seguinte:
é a mensagem de Deus, revelada através do lirismo da poesia judaica. Está presente desde Gênesis até o Apocalipse. Ok? Aí eu escrevi o seguinte, não está aqui no quadro: a poesia hebraica não possui rima. É composta por paralelismo. Significa repetição de ideias. A primeira parte do versículo tem um conteúdo. A segunda parte, um conteúdo diferente, porém passando a mesma ideia. É a repetição de de ideias. Não tem ritmo, não tem rima a poesia judaica, ok? Hebraica. E a poesia hebraica, ela se divide em sinônimico. O segundo verso repete com sinônimos. Aí eu vou passar a passagem bíblica para vocês aqui, ok? Antitético. O segundo verso é uma antítese ao primeiro. E sintético. Sintético. O segundo verso amplia a mensagem do primeiro. Então é importante analisar. Sempre pause o vídeo e vá anotando, verificando para o seu estudo, para o seu conhecimento. Ok? Vamos lá. Eu botei uma passagem aqui do Salmo 20, versículo 2 e versículo 3, que fala o seguinte: envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Aí vem o versículo 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. A primeira parte aqui, por exemplo, fala o seguinte: envie-te, eu estou enviando socorro desde o seu santuário. Eu estou te sustentando desde Sião. Aí, não falou do santuário? Aí o versículo 3 já volta à ideia do santuário. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Olha que maravilha, né? Tem uma outra passagem bíblica que nós lemos aqui. Está no livro de Jó. Vou só pegar aqui rapidinho para a gente. Jó capítulo 2, versículo 7, fala assim: mas pergunta agora às alimárias, os animais, né? E cada uma delas te ensinará. Primeira parte do versículo. Segunda parte: e as aves dos céus, e elas te farão saber. Repetição de ideias. Essa é a poesia hebraica, judaica. Amém? É o que consta na Bíblia, na palavra de Deus. O Senhor continue te abençoando grandemente. Amém? E nós estamos encerrando por aqui essa parte. Graça e paz em Jesus a todos. A paz.